Com mais informações sobre as eleições, o presidente Jair Bolsonaro informou que a equipe dele, jurídica, vai recorrer contra a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que rejeitou denúncias sobre a não veiculação de inserções em rádio do Norte e do Nordeste. O ministro também determinou a abertura de uma investigação para apurar se a chapa presidencial à reeleição cometeu ou não crime eleitoral. Para falar sobre esse segundo turno das eleições, também essa repercussão em relação às denúncias das inserções em rádios, a gente recebe agora o líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Bem-vindo e bom dia. Bom dia a você e toda a sua grande audiência. Senador, essa discussão deve ser feita de que maneira? A equipe jurídica vai recorrer e há tempo hábil até o domingo? De que forma é possível discutir esse assunto para saber se houve ou não houve erro, de quem que foi o erro ou não? Olha, preciso ter muita, por parte, imagino, do TSE, um pouco mais de inteligência emocional, né? A gente está na última semana próxima aqui à eleição. A denúncia é grave, ela tem provas, fatos consistentes, né? Que justificam a apuração, né? Eu acho que a gente deve pensar que a coisa que a gente mais deve prezar é o voto no processo democrático. E qualquer interferência no voto, e vamos ser sinceros, a ausência de inserções ou desequilíbrio nas inserções, ele é capaz de influenciar o voto do eleitor, sim, né? Tanto que partidos que têm mais ou menos tempo de TV fazem mais ou menos deputados, parlamentares, enfim, seus representantes. A partir do momento que há uma denúncia, essa denúncia deve ser investigada. Acho que por muito menos, em outras oportunidades, o TSE mandou investigar, né? A questão de assédio eleitoral, e que é dos dois lados, eu tenho visto aqui no Rio, prefeituras que apoiam o adversário também coagindo os seus servidores, né? Ele já fez isso no caso dos empresários do dito crime de opinião, né? Então, assim, a partir do momento que uma denúncia grave com elementos, porque antes o próprio ministro falou, não tem elementos, quero ver, me manda as provas em 24 horas. A partir do momento que chega, deve ser instaurado o inquérito, deve ser instaurada a investigação. Esses gestos que o TSE está fazendo, eles não contribuem para a segurança do processo eleitoral. Pode até não ser verdadeiro, ou seja, no final não ser verdadeiro. No final, falarem, não foi enviado o mapa, a culpa não é do partido A ou B ou do TSE, mas que tem que ser investigado, isso tem que ser investigado, né? Acho que os gestos do TSE não estão contribuindo justamente para o clima de pacificação e de segurança jurídica no processo eleitoral. Senador, a pergunta de Diogo Schelp. Senador, bom dia. Quais devem ser as consequências caso se verifique que as denúncias foram vazias, falsas ou até mesmo motivadas com uma intenção de, enfim, tumultuar o processo na última semana das eleições ou desviar a atenção para outros fatos negativos envolvendo a campanha do presidente Jair Bolsonaro? Olha, a partir do momento que há elementos que justifiquem a apuração, né, falso não me parece, a não ser que houve fraude na documentação encaminhada, o que também não me parece, até pela gravidade, né? São pessoas sérias envolvidas, o ministro Fábio Faria, uma pessoa da mais alta seriedade e competência, inclusive, né? É o governo, né? São ministros do governo, né, que participam da campanha do presidente, né, no caso, denunciando. Então, assim, deve ocorrer a investigação. Fraude nas provas que foram enviadas seria algo muito sério, seria tratado como uma fraude, né, com uma denúncia descabida, e certamente haveria aí consequências para quem fez. Mas eu acho que pela gravidade e pelas pessoas envolvidas naturalmente nisso, empresas inclusive com expertise, o máximo que pode acontecer é algum erro de procedimento interno do partido ou do próprio TSE, e o que não justificaria, na verdade, aquele que faz a denúncia ser o investigado, né? Soa até estranho. Agora são 7h51. A gente segue a nossa entrevista com o senador Carlos Portinho com a sua pergunta, Ricardo Salles. Portinho, bom dia. Bom dia. Está clara a diferença de rigor no recebimento de documentação e no processamento daquelas questões que são encaminhadas ao órgão de controle, ao TSE, enfim,
pela campanha do presidente Bolsonaro e, por outro lado, em contraste com uma absoluta admissibilidade de toda e qualquer denúncia, por mais vaga, por mais inconsistente que possa parecer, daquelas que vêm contra a campanha do presidente Bolsonaro. Ou seja, há ali um problema grave, pelo menos aparentemente grave, de uma presunção de parcialidade, né, em relação a isso. Um lado, rigor absoluto, outro, tolerância absoluta. Isso, em algum momento, terá de ser analisado, né? Quero crer que o Senado é o foro adequado para isso em razão das suas funções, das suas prerrogativas constitucionais. Como você tem visto essa situação agora e a previsão disso para a próxima legislatura? Olha, a isonomia entre os concorrentes ela deve ser mantida, né, em qualquer hipótese. Qualquer gesto como esses que a gente tem assistido, eles não contribuem, né, em absolutamente nada para o processo eleitoral. O TSE deveria dar uma resposta definitiva, pronta, né, a uma grave denúncia como essa. E vou dizer aqui um outro gesto, a própria exoneração do servidor a 3 dias do fim do horário eleitoral, ou seja, ele não fez isso porque está recompondo quadros do tribunal, porque não se faz isso, termina a eleição e se faz. Né? Isso também ficou muito mal explicado. Então, assim, Ricardo, eu assim, sou advogado eleitoral, nunca vi o que eu estou assistindo nessas eleições. Acho que a condução do processo eleitoral ela deve ser feita com maior zelo, né? Para não criar justamente insegurança jurídica. O caso da exoneração do servidor, muito mal explicado, num momento desse. Né? Então, ok, exonera o servidor e vai para a TV, faz o comunicado oficial dizendo exatamente o que aconteceu, porque a falta dessas informações, ela gera especulação. E isso é muito ruim. A gente quer saber se houve ou não as inserções, né? Ou se a documentação que foi apresentada está errada por isso ou por aquilo, o que é grave a denúncia. O Senado, a gente está acompanhando, há um interesse de chamar o servidor para a gente entender melhor as razões da sua exoneração. Servidor de carreira, pelo que me parece, deve ter alguma razão muito forte, né? Primeiro era uma razão, agora já é assédio moral, eleitoral, enfim, o nome que queira dar. E a explicação do que aconteceu, ela não chega. O Senado, independente do resultado das eleições, ele precisa trazer o judiciário para a conversa. Os poderes precisam buscar a sua harmonia e compreender melhor as suas ações. Estamos conversando com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, falando sobre essa discussão em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, a inserção da propaganda obrigatória em rádios, principalmente do Nordeste. 7h54, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, aqui no Jornal da Manhã. Pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, senador. Muitos eleitores estão perplexos com esse assunto, né? Parece que há evidências claras de que essa é uma questão grave. Por outro lado, há pessoas que já estão acusando a campanha do presidente de criar um factoide com o objetivo de desviar a atenção de outras questões e até gente tentando virar o problema ao contrário e usar a denúncia para atacar o presidente. Ou seja, querem investigar o denunciante, atacar aquela que seria a vítima em potencial dessa história. Me parece que é uma situação nunca antes vista na política brasileira. Eu lhe pergunto, qual é o sentimento do Congresso em relação a isso? Olha, essa última semana no Senado Federal foi tensa, eu mesmo ia ficar no Rio de Janeiro, acabei indo ao Senado, houve movimentos, diversos senadores, não somente de partidos diretamente da base do governo, mas de outros partidos que têm representantes que são pessoas muito credenciadas, muito preparadas, né? O senador Lazier, senador Girão, e que buscaram um voto de repúdio a todo esse processo de censura, que há censura, né? É inegável e não pode haver, né? Nem excepcionalmente até o dia 31, como disse a ministra Carmen Lúcia, só de admitir isso é porque ela já está admitindo que há uma censura em um momento excepcional. Isso chamou a atenção. Todas essas iniciativas duvidosas, que deixam dúvidas por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que não contribuem com o processo eleitoral, estão sendo vistas pelo Senado. É importante, a gente tem muito pouco tempo para as eleições,
sei que o Senado muitas vezes é cobrado. O que vai ser feito? Por que não faz alguma coisa agora? Nada se faz do dia para a noite, nada se faz por impulso, né? É preciso informações, é preciso ouvir. Então, eu vejo que no retorno das atividades após o período eleitoral, possivelmente deve ser convocado o servidor que foi exonerado e certamente vai ser convidado mais uma vez o TSE em geral, que o TSE não pode ser um único ministro, é um colegiado. As decisões não podem ser de uma pessoa, justamente porque é um colegiado. A gente quer ouvir o colegiado, a gente quer aperfeiçoar a legislação, né? Não é revanche, agora eu vou devolver o que foi feito, não tem nada disso. A gente tem que atrair o Poder Judiciário para a gente conversar se a gente quer a harmonia dos poderes. Agora, se o poder resiste a isso, tem várias formas dele ser chamado à conversa, né? Porque só há diálogo quando duas partes querem dialogar. E o Senado tem feito gestos, né, frequentes, convites, audiências públicas para discussão de temas, né? E infelizmente ele não tem sido ouvido, mas ele será, porque a crise do judiciário não é com o parlamento, não é com o poder executivo, a crise do judiciário hoje é com a sociedade. Ô, senador, por que Lula ameaça a reeleição de Bolsonaro neste ano? O que poderia definir a vitória do presidente a 3 dias do segundo turno? Olha, é uma disputa muito acirrada entre dois candidatos que no campo pessoal têm carisma, né? Tem seguidores. Muitas vezes a gente quer entender a lógica do voto, mas outras vezes é o carisma mesmo, né? Essa relação entre o eleitor e o candidato que atrai o voto, não necessariamente são as propostas ou o que diz a favor ou contra de um e outro, né? Essa lógica do voto é algo complicado, mas o que a gente vê é uma disputa acirrada. Eu sempre falei, quem vencer vai vencer por uma diferença muito pequena. Não é porque sou líder do governo, a sensibilidade que nos últimos dias esse placar virou. Acho que a gente vai ter um resultado de 1%, 1,5%. Acho que os apoios que o presidente Bolsonaro teve nos estados são mais relevantes e tem uma capilaridade maior do que os apoios óbvios que o seu adversário teve, que o MDB, PDT apoiar. O Lula, historicamente, sempre foi. Eu fico me perguntando que eu nasci em 73 e desde 73 eu convivo com o Lula, gosto ou não, né? Não é um casamento, é quase um sequestro, né? Bom, nós conversamos aqui nessa edição do Jornal da Manhã com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do governo. Senador, olha, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza, por estar conosco na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês.